Amém. Irmã Érica com a oportunidade, em nome de Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor a todas as irmãs. Quero falar para vocês que eu estou muito nervosa, muito mesmo, mas que o Espírito Santo possa me conduzir e levar para vocês o melhor alimento, né? Eu já sabia, como eu estava falando com a Tessia e com a Késia e com a outra irmã, eu já tinha sentido no meu coração que mais cedo ou mais tarde eu ia estar participando. Então, eu já estava separando uma palavra há um tempo, né? Porque todas as vezes que eu começo a passar por um processo bem doloroso, eu me apego no livro de Jó. Né? A gente aprende muito no livro de Jó, é um livro que mostra muito sofrimento. Mas, então, eu já tinha, né? Quando eu estava terminando de ler o livro de Jó, o Espírito Santo me fez voltar no começo do livro de Jó, aonde vem sendo mencionada a esposa de Jó. Um único versículo que eu achei da esposa de Jó. Mas, para a gente entender mais um pouquinho, ontem à noite, quando eu peguei, né, o que eu já tinha separado tudo para trazer, quando eu abri a Bíblia, eu recebi uma outra palavra que é complemento do que eu vou trazer aqui, que se encontra no livro de Coríntios, no capítulo 7. No capítulo 7. Pode ler? 1 Coríntios. Primeira Coríntios. Isso, capítulo 7. E diz assim, o tema é o casamento, na minha Bíblia, né? Está escrito assim, ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Nós nos vos primes um ao outro, se não for consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes o jejum e a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereriam. Ai, me perdi. Que todo homem fosse como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e o que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo, eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela não consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem um marido descrente e ele não consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Que outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora a gente vai lá para o livro de Jó, no capítulo 2, verso 9. Acharam?
Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É só até aqui. Irmãs, eu fiz uma pesquisa um pouquinho na Bíblia, na internet, procurei, conversei com algumas pessoas, né, que eu tenho como referência, e eu encontrei que a esposa de Jó é uma mulher mencionada sem nome na Bíblia, né? Ela ganhou a fama de mulher infiel, insana e ambiciosa. Eu trouxe para vocês o que significa infidelidade. Não é só em relação, a infidelidade não é só em relação à infidelidade física, né? Ou seja, assim, ou vice-versa. Não é só isso, é além disso, né? Porque é também egoísmo, ausência, frieza, mentiras, injustiça e também rompimento de promessa. E eu trouxe pra gente alguns exemplos que às vezes acontecem, né, conosco mesmo. Por exemplo, a esposa foi lavar a roupa do marido, achou um dinheiro. Aí ele vai lá e pergunta: fulano, você achou um dinheiro? Não, não achei. Isso é mentira, tá, irmãs? Isso é mentira. Se você achou, você achou. Se você não achou, você não achou. Porque a palavra, ela fala que a resposta, a palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Não pode ter outra palavra. Aí, outro exemplo, o marido que vai procurar a esposa todo tempo, a esposa está com dor de cabeça, está com dor nas costas, está com dor na coluna, isso é frieza, irmãos. Frieza, como a gente viu lá no livro de Corinto, entendeu? Não reconhecer o que o outro faz. Isso acontece muito na nossa vida, principalmente a gente que é casado, né? Acontece muito, isso vem primeiro para mim. Porque às vezes a gente faz uma coisa com tanto carinho para alguém, né? Chega, monta uma mesa, faz alguma coisa e nunca tá do agrado da pessoa. Isso magoa muito a gente. Muito. Isso se chama egoísmo. Magoa muito. Da mesma forma, a outra pessoa te trata tão bem, faz de tudo para te agradar. Chega, compra aquela comida que você gosta de comer e nunca tá do jeito que a gente quer. Nunca tá do nosso agrado. Isso se chama egoísmo. Isso machuca muito o coração das pessoas. Esses são alguns exemplos que eu trouxe de infidelidade. Pesquisei sobre a palavra insana. A palavra insana significa sem domínio de suas capacidades mentais. Né? E aí eu trouxe como exemplo, em algum desentendimento, a pessoa agride a outra com outras palavras de ofensa, sem pensar no mal que aquelas palavras estão fazendo pra gente. Entendeu? Aquelas palavras estão ferindo, estão machucando. Muitas das vezes, irmãs, uma palavra dói mais do que um tapa na cara. Palavras não tem como trazer de volta. Entendeu? Às vezes a gente vai pedir desculpa, a pessoa vai desculpar, mas vai ficar aquilo dentro da gente. Né? Até que a gente consiga liberar o perdão, vai machucar, vai doer. Né? É igual como ela fala para ele: você ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Eu tenho certeza que não era aquilo que Jó queria escutar da esposa dele. Não mesmo. E ambiciosa, está sempre em busca de mais dinheiro, poder e glória para si. A gente tem visto muito isso, né? As pessoas querem se glorificar de tudo que faz. Esquece de exaltar o nome de Deus para exaltar o seu próprio nome. Deixar de ter momentos em família para viver para trabalho. Isso já aconteceu muito comigo. Eu estou falando porque quantas vezes eu deixei de estar com os meus próprios filhos, de estar com a minha mãe, de estar com a minha irmã, na época, né, não era casada, para estar trabalhando. Deixei momentos. Hoje eu sinto na pele, porque eu vim embora de Belém tem 7 anos. E todos os anos, quando eu saía de férias, eu tinha a oportunidade de ir ver meu pai e não fui. Hoje eu choro com saudade dele e não posso mais ter ele aqui, porque Jesus levou ele. Então, se todos esses 7 anos que eu tirei férias, se eu tivesse ido ver meu pai, hoje eu poderia chorar sim com saudade, mas não com
com esse remorso de não ter ido ver ele. E isso é ambição, né? Aí, a esposa de Jó, que eu já li, não conhecia o Deus de Jó. Ela não conhecia, porque se ela conhecesse o Deus de Jó, ela se manteria firme do lado do seu esposo, como Jó se manteve firme diante de Deus. É muito fácil falar quando a gente não passa por as provações, né? Mas você estando ou não estando firme, você vai ser provada, porque o vento que vem para o ímpio vem para o justo. Todos nós vamos passar por momentos, só que cabe a nós mesmos decidir se nós vamos murmurar, se nós vamos dar para trás, se nós vamos desobedecer, se nós vamos questionar ou se nós vamos adorar e confiar em Deus. Porque eu sempre falo comigo que é muito normal, nós mesmo sendo cristãos, nos frustrarmos, nos entristecermos, teremos perdas, entre outros males. Afinal, nós não somos a Alice e nem vivemos nos países das maravilhas, né, irmã? Quem dera que fosse. Quem dera que o mundo fosse, né, bem melhor assim, mas não é. Deus, ele nunca nos disse que seria fácil, mas ele nos prometeu que valeria a pena. E assim ele tem cumprido a sua palavra, tem valido a pena. Apesar de muitas das vezes a gente não entender, ele tem nos sustentado, ele tem nos guiado, ele tem nos protegido, ele tem nos livrado, tem nos dado o suporte. Essa mulher acreditava que Jó já tinha vivido o melhor de Deus, quando na verdade o melhor de Deus estava dentro dele. Sua fidelidade, sua fé, seu amor e sua integridade a Deus. É muito bonita a história dele. O interessante é que ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu seus servos, né? Perdeu tudo que ele tinha, né? Mas ele não perdeu a esposa dele, né? Ele teve ela do lado dele. O que ele mais precisava era da sua companheira. Ele se viu só não, com Deus, mesmo que ele não pudesse ver. Talvez ele até tenha pensado, mas eu ainda tenho minha esposa e passaremos por tudo juntos. Porque do que adianta eu abrir a boca e dizer que eu sou casada se quando eu preciso, eu não tenho meu companheiro? Se naquele momento que está doendo, está machucando, que está, né, eu não tenho, eu me vejo só. Se na hora, na saúde, eu estou com problema de saúde, eu não tenho meu marido para cuidar de mim. Se no desemprego, eu não tenho meu marido para me dar um sustento, né, até que a gente consiga outra coisa. Então, para que eu vou abrir a boca e dizer que eu estou casada? É por isso que Paulo, ele fala que se a gente, que é melhor que vivemos só. Mas por que existe o casamento? Porque muitos de nós não vamos aguentar ficar sozinhos. Deus sabia disso, por isso ele criou a Eva, né? Porque sabia que Adão não ia conseguir ficar só. E é por isso que nós casamos. Ninguém casou para sofrer. Eu penso assim, que ninguém casou para sofrer, ninguém casou para viver uma vida amargurada, uma vida de solidão. Todo mundo casou para ser feliz, para ter um companheiro, para, né, nos momentos difíceis, ter alguém para quem se apoiar. Mas a gente sabe que muitas das vezes isso não acontece, principalmente quando vivemos em doutrinas diferentes, tipo assim, eu sou evangélica, meu marido é católico, ou então eu sou evangélica, meu marido é afastado. É muito difícil. Muitas mulheres passam por esse momento assim difícil. Uma esposa querer poder ir para a igreja e quando chega ter aquela tribulação toda dentro de casa. Ou vice-versa, né? O marido também. É muito complicado. E Jó, ele se viu assim, porque no momento que ele mais precisava da esposa dele, que ele precisava de um conselho, que ele precisava de um colo, que ele precisava, né, de nós mulheres que temos o nosso jeitinho
de ser com as pessoas, tem mais delicadeza para falar, mas, né? Ele se viu sozinho, porque até os amigos que foram para perto dele, não foram para levar algo de Deus. Tanto no final do livro, Deus vai e repreende os 3 amigos, né? Então, ele se viu só ele e Deus. Ele teve que passar pelo o processo todinho, só ele e Deus. Mas ele nos ensinou que não vale a pena a gente voltar atrás. Se você está no meio da caminhada, é melhor que você vá adiante, porque o tanto que você vai voltar é o mesmo tanto que você vai adiante. Então não pare, continue, porque o processo é grande, mas vale a pena. Servir a Deus